Queridos, olá, tudo bem? Nós estamos voltando agora dessa jornada de férias, né? E também da cirurgia de Lidiane. Lidiane fez uma cirurgia do joelho e eu tirei aí uns dias de férias para poder acompanhar, né, essa cirurgia dela. Nós sabemos das dificuldades da recuperação, já vai aí uma semana e quarta-feira passada foi o dia da cirurgia dela, por isso que não teve jeito de eu fazer o culto e também eu já estava de férias na quarta-feira. Então eu separei agora para fazer esse primeiro vídeo, onde a gente introduz a história do capítulo 6 de Daniel e depois à noite nós vamos fazer, né, o estudo por completo e agora partindo para a segunda parte. Então vai ser um vídeo mais curto e eu quero falar um pouquinho que está ali no capítulo 6 de Daniel, do verso 1 até o verso 3. Eu quero orar pela sua vida e nós vamos falar um pouquinho sobre algo que é muito relevante para os nossos dias atuais. Senhor Deus Pai, Deus de glória, nós te louvamos, nós te exaltamos e glorificamos o teu nome, que o Senhor possa derramar o teu cuidado, o teu zelo, a tua presença, que o Senhor possa estar conosco a cada instante, que o Senhor possa abençoar todos os que ouvem esse vídeo, que eles possam ser revigorados, que eles possam ser desafiados pela tua palavra, que o Santo Espírito possa visitar o coração de cada um que nos ouve e nos vê através desse vídeo, Pai. É o que nós rogamos, é o que nós pedimos, que a inspiração do alto, que o Santo Espírito esteja sobre a vida de cada um que está próximo a gente, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós percebemos, né, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E nós estamos chegando aí em mais um aniversário da igreja. Mais de 20 anos congregando ali, a igreja já vai alcançando uma maturidade. E nós só podemos agradecer a cada um, a você que nos assiste, por fazer a terceira igreja ser uma igreja vigorosa, uma igreja feliz. Nós louvamos pela liderança principal, que é o seu conselho, e também a junta diaconal e todos os ministérios que dão pleno apoio à igreja. E nós percebemos como Deus tem sido fiel à nossa igreja e como, apesar do tempo de pandemia, nós temos enxergado o cuidado, o zelo, a presença de Deus em nossas vidas. Queridos, eu quero te falar também agora um pouquinho sobre esse texto de Daniel, capítulo 6, do verso 1 ao verso 3, e ele vai trazer uma reflexão que é muito importante para esses dias de aniversário da igreja. Como você tem sido líder? Ou como você tem exercido sua liderança espiritual? Como você tem vivenciado a vida espiritual diante do Senhor? Nesses dias onde há uma ausência muito forte de liderança, de pessoas que desejam trabalhar para o Senhor, o nosso grande desafio é formar novos líderes, formar uma igreja que perdurará por mais de 20 anos à frente, que irá à frente do nosso tempo, que poderá anunciar as grandezas do amor de Deus. Quando eu entrei nessa jornada de liderança cristã de uma forma mais diretiva, eu tinha muitos medos, muitos receios, mas a grande certeza que eu tinha é que eu deveria fazer a obra de Deus. Esse é o primeiro grande sentimento que deve nascer dentro do seu coração. Você tem esse sentimento que você tem a necessidade urgente de fazer a obra de Deus? Que é intransferível esse desejo. Eu vou passar para outro, eu vou dar para outro. Não, é com você. Você tem sentido isso no seu coração? Você também tem sentido o desejo de fazer algo para Deus, mas fazer da forma correta, não do seu jeito, às vezes abrindo mão da sua própria liderança para que outros façam de uma forma melhor, ou você se abrindo aos conselhos de Deus para que você faça igreja, que você exerça o papel como cristão de uma forma melhor como líderes. Nós temos uma carência de homens e mulheres assim, que são altruístas, que se doam pela obra. E eu faço uma pergunta para você. Você tem se doado pela obra que Deus colocou na tua mão? Ou sua vida tem sido só exercer a sua liderança dentro da sua casa, dentro do seu serviço? Isso também é importante, você aprender a ser um bom líder dentro da sua casa, dentro do seu serviço, porque muitas pessoas têm deixado desmoronar sua casa e seu serviço, principalmente agora, nesses tempos de pandemia. Mas Deus tem a resposta
para essas situações horríveis que nós dissemos antes. Deus sabe transformar você num líder eficaz e eficazmente atuante dentro da sua casa, dentro do seu serviço e dentro da sua igreja. Sabe qual que é o único limitador disso? Você mesmo. Só você impede que Deus possa fazer tudo o que você pode fazer através dele, na sua igreja, na sua casa e na sua família. Então, nesse dia, você pode voltar e refletir. Deus, eu quero permitir que o Senhor me faça um grande líder. E aí você vai entrar na categoria de Daniel. Daniel se permitiu a exercer essa grande liderança. E diante dessa grande liderança, Daniel exerceu a obra de Deus. E diante desta obra exercida por Daniel, nós vimos o nome de Deus sendo glorificado. Se sua liderança, ao final dos seus grandes atos, não leva pessoas a glorificar a Deus, tem algo errado. Da sua casa até a igreja, todos os atos da sua vida, se não são para que Deus seja glorificado ao final de cada ato cumprido, há algo errado. Sua liderança está sendo ineficaz. Pense nisso. Pense na relevância. Então, hoje nós vamos introduzir uma fala sobre liderança. E nós vamos falar também nesses dias, né, como igreja, família de Deus. E eu espero que Deus possa conduzir o seu coração a você vivenciar uma igreja realmente impactante nesse tempo de angústia e de tristeza. Daniel capítulo 6, do verso 1 ao verso 3 diz: Dario reorganizou o seu reino, porque Dario era o Medo-Persa que sucedeu Belsazar, filho de Nabucodonosor. Belsazar foi morto e Dario assume, já um homem maduro, mais de 60 anos, mais ou menos já carimbado com a liderança, já exercia a liderança há muito tempo. Então Dario assume esse reinado e, vendo o tamanho do seu reinado, ele reorganiza esse reinado. Ele fala assim, vamos pôr as coisas em ordem. Na vida da gente, na existência nossa, muitas vezes nós precisamos entender que é necessário a gente pôr a vida em ordem. Não tem como você exercer uma liderança no meio de uma bagunça extrema. Então, para que você seja um líder eficaz, é necessário que você crie um ambiente eficaz para a sua liderança. Então, não tem como você ser um bom líder, sendo que sua casa está uma bagunça espiritual, organizacional e também que você vivencia um ato sentimental desorganizado. Então você precisa primeiro se organizar nessas esferas, nos seus sentimentos, na organização local, onde você está, como você vive, e também você precisa também se organizar quanto à realidade sua espiritual. Tem muitas pessoas que vivem uma espiritualidade horrível, fragmentada, desfigurada, uma espiritualidade onde não tem ação do Espírito Santo e muito menos conhecimento da palavra de Deus. E aí você percebe que essa espiritualidade não dá lastro para que você seja um bom líder. Então, mesmo que você tente ser um líder da sua casa, vai falir, vai dar errado. Precisa organizar os seus sentimentos também, porque um líder descontrolado emocionalmente gera problemas. Eu tenho visto isso até aqui dentro de casa, queridos. Nesses dias de pandemia, a gente fica mais nervoso, mais aflito. Às vezes tomamos atitudes que nós não queremos tomar. E eu todo dia, pelo menos nesses últimos dias, tenho pedido muito a Deus perdão e sabedoria e paciência. Perdão porque às vezes a gente já está tão cansado. Essa vida de enfermeiro, gente, a gente tem que louvar a Deus pelos enfermeiros. Cuidar não é fácil. Minha mulher é enfermeira, né, de formação. Eu falo com ela, amor, é sagrado o ministério do enfermeiro. Nós tivemos aniversário também de Aldinha, Elda, né, lá que trabalha no hospital, que é enfermeira, e outras enfermeiras que a gente tem no nosso meio, ou técnicos de enfermagem, né, como Fernandinha, que está terminando, Dani e outras pessoas que têm esmerado no cuidado. E nós percebemos o quanto não é fácil cuidar. Cuidar leva a gente no extremo do excesso dos nossos sentimentos. Eu fico imaginando pessoas que cuidaram de outras pessoas por muito tempo. Lá na nossa igreja temos o caso igual de Alessandra, né?
que cuidou do pai, acamado, situação muito difícil por muito tempo. E aí eu fico pensando, gente, tem que ter paciência. Tem que desenvolver tranquilidade, tem que saber lidar com seus sentimentos, até com a raiva que às vezes nasce dentro de você, pela sensação de você virar escravo daquela pessoa que você cuida. Isso não é fácil. Reorganizar o sentimento para que você lidere de forma eficaz. Mas esses dias eu tenho pedido a Deus, Deus me ajuda a não perder o centro da minha paciência e o centro dos meus pensamentos, que eu possa fazer da forma correta. Não é fácil. Não é fácil nos colocar à disposição de Deus e depois dizer, Deus, me ajuda. E esperar que Deus vai te dar força para você suportar os dias difíceis. Não é fácil. Cuidar não é fácil. E eu fico vendo também que quem é cuidado também não está numa situação confortável. Ele quer fazer, quer ter liberdade, ele quer conquistar o seu espaço. Todo mundo quer. E depender de pessoas não é fácil. Agora, liderança, querido, é um ato eterno de cuidar e de depender. Dario sabia que ele não podia fazer tudo. Então ele dependia de outros homens para ajudar a ele governar. Um líder maduro entende que ele precisa de pessoas, que ele não faz tudo sozinho, que ele não faz na força do braço dele. Você que está aí na frente da SAF, lembre, cada sócia é um dedinho da SAF que pode fazer algo grande, pode impactar pessoas. Nós que estamos na frente da liderança, o conselho precisa saber que os membros da igreja também necessitam de ser levados a exercer uma liderança. Todos nós precisamos entender que liderança é um chamado de Deus para todo crente. E você dentro de casa, você precisa saber permitir que outras pessoas te auxiliem. Se você está passando por crises, problemas na administração do seu lar, busque pessoas sábias, não qualquer pessoa. Mas não se feche na sua concha. Porque muitos dos sofrimentos que você está passando pode ser simplesmente que você não entendeu que com outra pessoa te ajudando, você não precisaria passar por esse sofrimento. Reorganize a sua vida para que você possa exercer uma boa liderança. Então, aqui Dario, para exercer sua liderança como rei, ele reorganizou todo o seu reinado para que pudesse ser eficaz em sua liderança. Além disso, ele disse, e ele designou 120 governadores para administrar todas as províncias do reino. E sobre eles havia 3 ministros, e um deles era Daniel. Então ele começou a fazer essa reorganização dividindo tarefas. Então tinha 120 pessoas que exerciam determinada tarefa. E tinha ali mais 3 que exerciam outras tarefas, que era liderar os líderes. E dali para frente havia o grande líder, que era o rei. Então o rei lidava com 3 lidavam com 12. E sobrava para cada um 4. Então eram lideranças bem divididas e com facilidade de serem exercidas. Facilidade de haver cobrança, facilidade de haver fiscalização, facilidade de ter proximidade, facilidade de ter sua voz ouvida em todas as províncias através dos seus governadores locais. E dessa forma você tinha uma liderança eficaz. Nós precisamos entender que quando nós subdividimos o trabalho e todos exercem bem o seu trabalho e todos se reportam ao rei, nós conseguimos ser eficazes. Na igreja também é assim. O nosso rei não sou eu, o pastor da igreja, mas o rei é Cristo Jesus, o nosso Deus, o Deus triuno. Nós somos os ministros, os primeiros passos. O conselho é realmente esses 3 governadores ou 3 ministros. E esses 3 exercem liderança a outros 12, que são os ministérios da igreja e assim por diante. E você faz parte da liderança quando você faz parte de um ministério dentro da igreja. Quando você trabalha, quando você se dedica, quando você evangeliza, quando você faz a obra de Deus crescer. Dentro da sua igreja também, queridos. O rei ainda continua sendo Deus
dentro da sua casa também, o rei continua sendo Deus. Você e sua esposa são os dois principais líderes. E depois todos aqueles que estão debaixo da autoridade familiar suas, de vocês, passam a ser agraciados pela voz de Deus. Seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos, todos que estão próximos a vocês. Mas para isso necessita vocês exercerem com autoridade o cuidado de Deus. Então você percebe que Dario faz essa mexida e traz Daniel. Mas Daniel, ele se destaca na sua liderança. Ele se destaca por dois grandes fatores iniciais. Primeiro, destaca pela vitalidade. E o segundo, ele se destaca pela inteligência. O texto continua. Os governadores se dirigiam aos ministros e tinham a responsabilidade de manter tudo em ordem. Mas Daniel era cheio de vitalidade, de força, de ânimo, de alegria. E tinha uma inteligência tão superior aos outros. Então, ele pensava, ele não tomava decisões precipitadas, ele sabia tomar a decisão correta. Inteligência não é simplesmente ter grandes conteúdos dentro de si, mas inteligência está ligado a saber trazer esses conteúdos no momento certo, para a necessidade certa. Às vezes nós damos respostas erradas para determinadas necessidades do nosso dia a dia. O grande líder sabe dar respostas corretas para as necessidades que se encaixam a essas respostas. Então nós precisamos entender isso, queridos. Nós vivemos uma vida onde a sua vida precisa de inteligência e vitalidade. Assim você vai destacar como líder. Nós vamos ver à noite a outra parte. Mas eu quero trazer a atenção sua para esses dois pontos: vitalidade e inteligência. Você, na igreja, na sua casa, no seu serviço, você tem agido com vitalidade, com ânimo, com disposição, com alegria? Ou você é um crente brocochô, bicudo e triste? Você é aquele que é insuportável no serviço ou você é aquele que traz paz, alegria? Eu não estou falando que você é o palhaço do serviço, não. Mas eu estou falando que você tem bom humor, sabe tratar as coisas com leveza, sabe fazer como deve ser feito. Você é este? Dentro da igreja, no ministério de louvor, você é aquele que canta com alegria, você é aquele que chega com disposição, você é o primeiro a chegar, você não atrasa, você faz as coisas como devem ser feitas, você estuda a música e está feliz porque estuda a música e chega preparado. E mesmo se tiver alguém que chegou despreparado, você não chega e fala para ele, brocochô, pô, e coisa. Não, você chega com alegria e diz, vamos lá, você consegue. Como você lidera? Dentro da igreja, dentro da sua casa, no dia a dia. Às vezes sua mulher está desanimada, às vezes seu marido está desanimado. Lidere sua casa, vire com alegria e diz, não, você vai dar certo, as coisas vão acontecer. Descanse em Deus, vamos orar então. Vitalidade, ânimo, disposição. Isso faz toda a diferença, toda a diferença. Além disso, nós também precisamos agir com inteligência, não precipitados. Inteligência não quer dizer que é sem emoção, pelo contrário, a emoção nos ajuda a tomar decisões. Mas ponderar nas decisões que vamos tomar, ter sabedoria e agir no tempo certo é inteligência. E uma das inteligências que são impactantes em nossas vidas é a própria inteligência emocional. É você usar das suas emoções para você poder exercer uma boa liderança de forma coerente. Desculpa, queridos. De forma coerente, com sabedoria. Como você exerce sua liderança? Você simplesmente é levado pelos seus sentimentos e de forma bruta, cruel? Ou você consegue entender as situações e sabe aplicar o amor, o carinho, a compaixão para exercer a sua liderança com sabedoria?
você sabe usar da inteligência do alto, se conectar a Deus e trazer para dentro de você. Qual a inteligência que você usa? Qual a vitalidade? Pense nisso. Que Deus te abençoe nesse dia. Que você realmente seja um líder de Deus na sua casa, no seu serviço, na sua igreja. Que você volte-se a esse Deus Todo-Poderoso. Que você aprenda com Daniel. Vem participar com a gente. À noite tem mais. Que Deus te abençoe.